estão em Cotia, né? Oh, gostei! Tá, meu coração está em Cotia. Olha só, doutor, vamos falar sobre prisão processual, pacote anticrime, criminalidade no Brasil. O Brasil é o terceiro país mais populoso na situação carcerária. Vamos fazer uma introdução. O que você tem a dizer? Bom, boa noite, doutora Maria Gabriela Gonçalves. Boa noite a todos os colegas que estão hoje aqui presentes aqui para acompanhar nosso bate-papo. Sexta-feira, uma hora dessa, é conversa, né? Não passa disso. E hoje a gente vai tentar falar alguma coisa a respeito, acho que, da maior tensão da ciência penal, que é a prisão, né? A prisão talvez seja o tema calcanhar de Aquiles da ciência penal. As maiores tensões estão ali. E como bem dito pela doutora, o Brasil hoje ele tem a maior terceira população carcerária, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China. Então a gente começa a se perguntar, né? Será que o Brasil tem aquele discurso aqui de impunidade, né? Será que nosso país ele realmente tem uma cultura de impunidade? Ou será que ele tem uma cultura de aprisionamento? Ou ainda nosso sistema penal ele é seletivista? Porque se você pegar, Gabriela, dessas quase 800 mil pessoas, quase não, talvez mais que 800 mil pessoas presas hoje, 30% são presos processuais, ou seja, pessoas que não foram consideradas culpadas ainda. Estão presos ali a função do processo, eles não estão cumprindo pena. Parece que 30% não é um número tão exagerado, mas 30% de mais de 800 mil pessoas, parece que o enfoque já muda, tá? Então, é interessante, e outra coisa, tá, que eu já ia esquecendo. Dessas 800 mil pessoas, em média, nós podemos falar ali que cerca de 70% delas são presos condenados ou estão presos processualmente por roubo ou tráfico. Então, você começa a questionar algumas situações. E eu acredito que o estudo da prisão processual, ela começa a te dar algumas respostas, né? Porque é conhecido por nós aqui, pela doutrina, que a prisão ela é a última ratio, né? Ela é a última opção que o juiz deveria ter. Mas na prática verifica-se, e com o máximo de respeito aos juízes, que eles tendem a atender os anseios da sociedade, que muitas vezes para determinados crimes, praticamente o crime de roubo, quase se torna que uma prisão processual quase que obrigatória. Dificilmente você vai ver um advogado entrar com um pedido de liberdade provisória, revogação de prisão preventiva, num crime de roubo, que o juiz de primeira instância vai conceder sem maiores dificuldades. O crime de tráfico ainda depende, né? Depende da orientação de cada juiz. Mas eu acho que você começar a entender a prisão processual, as medidas cautelares em si, você começa a entender mais ou menos a situação do nosso sistema penal. Uhum. Então, eu acredito, doutora Maria Gabriela, que nós precisamos assim fazer uma introdução nesse assunto e principalmente começar até a falar um pouco a respeito do histórico da Lei 13.964 de 2019, a conhecida Lei Anticrime, que na minha opinião pessoal de anticrime, ela não tem nada, né? Na live passada, nós conversamos aqui alguma coisa a esse respeito. Sim. Foi colocado ali, eu vou repetir um pouco, né? Não vou entrar em maiores detalhes, que o pacote anticrime não se confunde com a lei anticrime. O pacote anticrime ele foi uma proposta, uma promessa política do nosso atual presidente da República e que foi apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Era um pacote ali com medidas totalmente reacionárias. Acredito eu que se tivesse passado pelo Legislativo, hoje teríamos inúmeras discussões a respeito de inconstitucionalidade. Trouxe ali institutos de fora que eles não são compatíveis ainda com o nosso sistema penal.
Chegando no Congresso ali, as discussões acabaram envolvendo outros projetos que estavam ali já em trâmite. Principalmente o projeto Moraes, que foi ali encaminhado pelo nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse projeto do Moraes, ele já tinha algumas coisas mais garantistas. E também tramitava ali o projeto do novo Código de Processo Penal, quase que absolutamente garantista. Uhum. E nessa história toda, o que aconteceu é que virou um catadão. Foi a expressão que eu utilizei na live passada. Virou um catado. Pegaram alguma coisinha dali, uma outra coisinha daqui, e foram juntando. Ou você pega o Código de Processo Penal e a legislação penal, processual penal, você vê que ela está toda alterada, toda arriscada. O problema de tudo isso aí é que você não tem uma essência. O pacote anticrime, desculpe, a lei anticrime, lei 13.964 de 2019, ela é uma lei que ela não tem exposição de motivos. Se você precisar de uma interpretação, geralmente você se socorre ali para saber qual que foi a intenção do legislador. E isso não ocorreu, não tem. Muito pelo contrário, tem muitos dispositivos ali de natureza absolutamente garantistas, principalmente os dispositivos processuais penais. Em contrapartida, do outro lado, tem outros totalmente reacionários, agravando pena, cumprimentos de pena. E muitas vezes, alguns assuntos correlatos acabam entrando ali em colidência entre si. O maior exemplo que nós vamos conversar hoje é aquela questão do cumprimento de pena após o trânsito em julgado, e ao mesmo tempo a mesma lei fala que poderá a execução provisória do tribunal do júri com pena superior, igual ou superior a 15 anos. Ou seja, pode ou não pode? Então a gente tem uma lei meio esquisita, que você não sabe o que ela quer passar. Infelizmente é o que temos para hoje, né? Mas enfim, já que nós não temos essa ratio essência bem expressa, para nós sabermos o que essa lei pretendeu de verdade, nós não temos exposição de motivos ali. Uma fonte interessante de interpretação, que principalmente na prisão processual ela vai nos servir bastante, é o reconhecimento expresso hoje do sistema acusatório. O sistema acusatório está previsto lá no artigo 3, letra A. O interessante é tentar distinguir o acusatório do que era, né? Como foi dito também na nossa live passada, o Código de Processo Penal ele não teve uma origem democrática, né? Ele veio ali na época do Estado Novo, com inspiração do código lá do ministro do Mussolini, né, Rocco, e com o passar do tempo, algumas alterações foram sendo feitas nele. A partir da Constituição de 1988, por força do artigo 129, inciso 1, a doutrina começou a reconhecer que nosso sistema era acusatório. Ou seja, o juiz ele acaba saindo daquela posição de protagonista do processo. Passa-se às partes. As partes gerenciam a administração da prova. O juiz ele continua assim o destinatário da prova. Mas compete às partes promover o processo. O juiz, o promotor, ele acusa, o defensor, advogado, o defensor público, ele defende, essas partes gerenciam a prova, e o juiz de direito, ele é o destinatário final, ele julga. Posto isso, algumas previsões do Código de Processo Penal que estipulavam ali poderes de ofício do juiz, elas ou foram revogadas expressamente, principalmente agora pela Lei 13.964, né, a Lei Anticrime, ou implicitamente. Principalmente dizem aquela situação em que o juiz poderia produzir prova de ofício se fosse emergente, salvo engano, acho que é o artigo 156. E aonde que isso vai criar importância para nós, no tema de hoje? Em relação às medidas cautelares, prisão processual. Ali, grande parte das alterações, elas
recaem sobre a possibilidade do juiz decretar medidas cautelares de ofício. Quase sempre por provocação das partes. Ou seja, no sistema acusatório, o juiz ele perde esse poder de agir de ofício e aguarda que as partes assim o façam. Sendo assim, também se aplicam as medidas cautelares. Só que há uma situação, Gabriel, eu disse aqui para você, que quase sempre tem duas situações e que não ficaram bem claras. É a questão que nós podemos falar hoje da prisão decorrente de sentença de pronúncia e a prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível. Por quê? Essas reformas que ocorreram aqui no sistema de prisões, de medidas cautelares pela lei anticrime, elas foram expressas em grande parte dos artigos retirar a palavra de ofício. E nessas duas situações que eu aqui passei para vocês, ela não fez menção. Então fica aquela dúvida. Será que o legislador esqueceu? Ou será que é um silêncio eloquente? Eu confesso que a justificativa para poder o juiz, de ofício, ali decretar essas prisões decorrentes de pronúncia e de sentença penal condenatória recorrível, são bem sedutores. Porque qual o significado de você tirar a questão de decretação de prisões de ofício pelo juiz? É garantir a sua imparcialidade. Até por aquela questão lá, né, do princípio, da teoria da dissonância cognitiva, né? Só que nesses casos, elas ocorrem já ao final da instrução, o que se alega. Ou seja, a decisão, ainda que provisória do juiz, já está dada. Não há que se garantir a imparcialidade dele. O que ele está fazendo agora, ele está executando garantias do cumprimento da sua decisão. Como eu disse, confesso que esse é um argumento muito sedutor. Só que eu, pessoalmente, a minha opinião é Henrique, pessoal, eu ainda gosto de ficar com a regra. Se não cabe decretações de medidas cautelares de ofício, não vale para nada. O correto seria o promotor de justiça, tendo em vista ocorrências novas ali ao final da instrução, ou se deparando com o preenchimento dos requisitos e pressupostos da prisão processual, da prisão preventiva, que ali se decretasse ela devidamente fundamentada, e não que se possibilitasse o juiz decretá-la de ofício. Mas como bem dito aqui, doutor Gabriel, o argumento do lado de lá é bem forte. Eu fico aqui com a questão do sistema. Posto isso, Gabriel, eu estou aqui muito falando de prisão processual, prisão preventiva, estou falando de medidas cautelares. Quem é da área penal, quem atua na área penal, sabe o que é isso. Mas quem não é, começa a ficar, mas o que está acontecendo? Essa questão das medidas cautelares, o civilista ele entende bem. É aquela função instrumental ao provimento do processo, né? Tem aquela função de garantia de instrumentalidade do bom proveito do processo. De maneira contrária, o penalista ele não tem esse costume. Ele não está muito acostumado com essas questões de medida cautelar. O que precisa ficar muito bem colocado aqui é que medida cautelar no processo penal, medida cautelar não se confunde com processo cautelar e não se confunde com ação cautelar. Não existe processo cautelar e não existe ação cautelar no processo penal. Tão somente medidas cautelares. E aqui, posto isso, Gabriel, compete aqui nós falarmos para os colegas que estão aqui nos assistindo, e para quem não conhece, quais são as espécies de medidas cautelares no processo penal? São as reais e são as pessoais. Medidas cautelares reais e medidas cautelares pessoais. Para nós, hoje, aqui que estamos falando a respeito de prisão, são as medidas cautelares pessoais. E quais seriam essas medidas cautelares
pessoais no processo penal. Nós vamos falar das prisões processuais, vamos falar das medidas cautelares alternativas à prisão, liberdade provisória. Tá? Interessante aqui falar, Gabriela, que antes da Lei 11.403 de 2011, é isso aí, nós tínhamos ali uma situação em que o juiz penal, ao se deparar com um preso, ele só tinha duas alternativas, né? Ou ele mantinha a pessoa presa para responder o processo, ou ele concedia a liberdade provisória para ele. Tá? Ou fosse relaxada a prisão. Mas não tinha meio termo. Ou era cadeia, ou era rua. Né? E isso é denominado pela doutrina bipolaridade cautelar do sistema brasileiro. Somente duas cautelares. Com a Lei 12.403 de 2011, o artigo 319 recebeu 9 possibilidades de medidas cautelares alternativas à prisão, e ainda tem o 320, que seria a questão da entrega do passaporte. Isso posto para nós aqui, o que interessa do que foi dito aqui, que são as medidas cautelares de prisão, que hoje nós podemos falar que a prisão temporária, que ela é focada na investigação e inquérito policial, tem os requisitos próprios somados com as medidas cautelares. Temos a prisão preventiva, que hoje, com essas alterações, trazidas aqui pela lei anticrime, ficaram gigantescas. E temos a prisão em flagrante. Contudo, Gabriel, a prisão em flagrante ela é conhecida como aqui pela nossa doutrina tradicional, como medida cautelar. Porém, já tem alguma doutrina moderna já dizendo que ela não é cautelar, ela é pré-cautelar. E quem fala muito bem disso é o Auri Lopes Júnior. Ele traz muitos conceitos, muitas ideias do processo penal italiano para tentar demonstrar que ela é pré-cautelar. Por quê? Ele defende que ela não é focada, ela não é destinada para o processo. E sim, hoje, para as próprias medidas cautelares. Ele traz um critério aqui de precariedade. Ela só vai durar 24 horas, porque uma pessoa presa em flagrante, ela tem que ser encaminhada em 24 horas para a audiência de custódia. E ele diz ainda também que ninguém hoje fica mais preso por força de prisão em flagrante. Então ele não reconhece a natureza de medida cautelar, e sim pré-cautelar para ajudar a instruir uma outra medida cautelar. Eu acho que ele tem razão nesse sentido, principalmente porque ninguém fica mais preso processualmente por força de prisão em flagrante. Posto isso, novamente, Gabriela, você vai vendo que a gente vai trazendo muitos conceitos para tentar deixar a coisa um pouco mais clara, porque é complexo o sistema de prisões processuais. A gente precisa falar alguma coisa em relação a noções fundamentais e princípios da prisão processual. Isso. Por conta de toda essa complexidade. Se nós pegarmos aqui e ficarmos falando artigo por artigo das alterações processuais, nós vamos ficar aqui provavelmente, acho que até domingo. Não será uma live de 3 horas. E o problema é que nós vamos sair daqui sem entender muita coisa. Posso falar aqui, Gabriel, que acho que é muito mais interessante e proveitoso termos noções essenciais e princípios para tentar começarmos a discutir algumas questões mais interessantes aqui do que tentar decorar a ordem. Perfeito. Eu fiz uma conta. Quando a gente não tem muito o que fazer, a gente pega lá e a gente começa a catar ler. E eu fiz assim uma conta que nós tivemos aproximadamente 24 alterações na questão de medidas cautelares e prisão processual com essa lei anticrime. Hoje, doutora, um juiz criminal que queira prolatar uma decisão de imposição de medida de prisão processual,
se ele quiser fazer ao pé da letra, direitinho, como manda o Código de Processo Penal, eu imagino que ele vai ter que ler aproximadamente 15 artigos, sem contar os incisos, parágrafos e letras. Então, visto tudo isso, eu posso falar aqui para todos vocês, Gabriel, que nós temos um sistema complexo, um sistema repetitivo, contraditório, complementar. Você lê um artigo que te joga para um outro, que repete esse que já foi lido, que entra em contradição com outro, que repete aquele outro lá no começo. Nisso eu estou falando do artigo 282, 283, 310, 312, 315, 492, esse monte de incisos, parágrafos. Na minha opinião, pode ter gente que tem uma outra visão, olha e fala, não, a questão é essa. Temos aqui um núcleo, sim, temos um núcleo, temos um foco, temos princípios, mas assim, na minha opinião, ele viola até de uma certa maneira o princípio da legalidade, naquele sentido de que a pessoa precisa ter uma lei certa. Se você hoje destinar essa lei para uma pessoa leiga, ele não vai entender nada. Não, se um advogado, um promotor, um juiz, ele já começa a ter alguma dificuldade de conseguir aplicar essa lei processual numa petição, numa decisão, num parecer, imagine um leigo quando for ler isso. Isso, na minha opinião, viola a legalidade, né, da questão. E, doutor... Eu vou fazer um resumo, Gabriel. Só um resumo do caminho do que um juiz comprometido com uma decisão correta, ele teria que fazer. Ele teria que primeiro ver qual é o crime, qual a pena do crime, se esse crime, essa pena, está de acordo com a adequação, proporcionalidade e necessidade das medidas cautelares. Ele vai ter que ver qual é o tipo de fundamentação que ele terá que utilizar. Ele agora vai precisar ver qual é o tipo de fundamentação que ele está proibido de utilizar. E no final de tudo, ele vai ter que ver se essa medida que ele está adotando é concreta, se ela é nova, contemporânea ao provimento que se destina. Olha a complexidade de que um juiz hoje ele tem para se decidir uma prisão. Eu acho que uma questão assim, bem interessante que a gente precisa já ter logo de saída de ideia é a questão da presunção de inocência. Eu ia perguntar que essa agora. Então, faça sua pergunta. Como é que fica agora com essa lei anticrime e a presunção de inocência? Com relação a essas modificações? A discussão da presunção de inocência, olha a coincidência, né? Veio na minha cabeça e você já iria perguntar, né? Essa questão da presunção de inocência, quem acompanha o noticiário, os debates, aquela questão que envolveu o nosso ex-presidente, que estava cumprindo pena, que soltou, foi tudo decorrente daquela execução provisória da pena, porque o Supremo Tribunal Federal já vem há um tempo já decidindo a respeito de possibilidade, né, de execuções de sentenças penais condenatórias, ainda que não transitadas em julgado. E o que acontece, Gabriela? Chegou até sair aquele entendimento de que, uma vez proferida uma decisão por tribunal de justiças, né, decisões colegiadas de segunda instância, já poderia ali estar sendo executada a pena, ainda que não transitada em julgado. Essa questão foi levada duas vezes para o Supremo Tribunal Federal, e numa segunda foi ali reconhecido que não era possível. O ministro Sérgio Moro, quando ele ofereceu o pacote anticrime, a promessa dele de promessa política, ele tentou colocar isso dentro da lei, execução provisória das decisões. E ele não conseguiu, porque chegando no Congresso, já estavam em trâmite outros projetos, e eles ali, de uma maneira expressa e reconhecida ali, no artigo 283 do Código de Processo, está ali agora de maneira expressa. Prisão por autoridade policial, em flagrante, que deverá ou poderá ser convertida em prisão preventiva, desde que fundamentada por um juiz de direito, ou para cumprimento de pena transitada em julgado. Afastou-se essa possibilidade de execução provisória.
Ocorre, Gabriel, como nós estávamos aqui conversando, que essa lei ela é meio esquisita, que ao mesmo tempo que ela fala uma coisa, ela tem outros preceitos contraditórios. Vem o artigo 492 e fala que sentenças do júri, né, proferidas pelo tribunal do júri, com penas iguais ou superiores a 15 anos, serão imediatamente executadas e, excepcionalmente, poderá ser concedido, né, o efeito suspensivo no recurso. Perfeito. E aí a pergunta é aquela, e aí? Vamos executar a pena transitada e julgada ou não? Essa questão aqui, ela encontra-se hoje lá no Supremo Tribunal Federal, né, para ser decidida a respeito do 492, se é constitucional ou não. O julgamento já tivemos ali 2 votos, né? E qual a sua posição? Qual a sua opinião? Então, Gabriela, vamos trazer um histórico aqui, né, do Supremo Tribunal Federal. Como como eu estava comentando aqui para vocês, já de 2017 e 2018, o Supremo Tribunal Federal ele já estava admitindo essa possibilidade de execuções provisórias, principalmente no júri. E quem tem assumido uma postura mais proativa nesse sentido da possibilidade é o ministro Barroso. Ele tem, em tese, a seguinte justificativa. O tribunal, quando for julgar o recurso, a apelação, ele vai ali, no mais ou no menos, ali mudar a sentença. A sentença no sentido da quantidade de pena. Nesse sentido, deve-se preservar o princípio da soberania dos veredictos. E ele traz também, o Barroso ele gosta muito de trabalhar com estatísticas, ele traz alguns estudos que apenas 1% das decisões dos tribunais é no sentido de reformar essas sentenças. E da mesma maneira, ele acaba falando que é necessário proteger melhor o bem jurídico vida, integridade física das pessoas e a própria dignidade da pessoa humana. Respeito o entendimento dele, mas não concordo, e aliás, eu concordo com aquele que já deu o voto favorável, a impossibilidade da execução, que foi o ministro Gilmar Mendes, e ele tem a razão. Porque ele diz que há possibilidade sim de recurso. A possibilidade do recurso que o Tribunal de Justiça venha a rescindir o julgamento ali do Tribunal do Júri por uma eventual decisão contrária à prova dos autos. Não há o respeito da soberania dos veredictos aqui. Ele também traz aqui a ideia de que, por mais que seja um tribunal, o Tribunal do Júri não deixa de ser um órgão de primeira instância. E esse órgão de primeira instância, ele não pode ter a sua decisão perpetuada. Até por violação do duplo grau de jurisdição que é previsto nos pactos internacionais de direitos humanos. E ainda ele fala, né? E como que vai ficar a situação dessa pessoa que após um julgamento desse venha a ser presa, fique ali aguardando uma decisão, para depois de anos falar que foi julgado contrário à prova dos autos, devolva e julgue novamente esta ação. É complicado. Agora, eu vou trazer aqui uma opinião particular minha, não está em livro nenhum, não sei se eu tenho razão ou não. Sim. Porque o juiz presidente do Tribunal do Júri, ele verificando que houve uma decisão julgada ali contrária à prova dos autos, que seria uma hipótese de questão substancial, que está previsto na lei, ele pode conceder excepcionalmente o efeito suspensivo ao recurso. Ora, a pergunta que eu deixo aqui, já não estaria esse juiz de primeira instância, esse juiz do presidente do Tribunal do Júri,
já entre aspas, dando um parecer a respeito daquela decisão do plenário para os desembargadores do Tribunal de Justiça, já não estaria ele dando um palpite ali a respeito de uma decisão equivocada? Já não estaria ele implicitamente desrespeitando aquela decisão ali? Então, na minha opinião, doutora, então que se não conceda essa hipótese de execução. Se o juiz verificar ali que ao final da decisão existem os pressupostos e requisitos de uma prisão preventiva, que seja decretada devidamente fundamentada, e não em posição de uma execução provisória de pena, que, deixe claro, essa decisão, essa prisão que sairá ao final da decisão, não é uma prisão preventiva, não há necessidade fundamental, é uma decretação de prisão para cumprimento de pena, ainda que não seja transitado em julgado. É complicado a gente entrar numa situação dessa. Enfim, essa é a minha opinião, doutora Gabriela, a respeito dessa execução provisória. Eu sou contra, eu acho que tem que ser transitado e julgado, e eu espero que o STF reverta essa decisão e mantenha a orientação que eles têm a respeito do cumprimento de sentença, ainda que não transitado e julgado. Perfeito. Vamos só ver algumas perguntas, doutor. Felipe Camacho, Ilha da Madeira presente aqui. Felipe Camacho diz: será que essas leis escritas não foram feitas propositadamente para haver segunda ou terceira interpretação para casos convenientes de haver absolvição, como em casos de altamente influentes? A lei é tendenciosa. A gente pode falar que essa reforma aqui, né, essa reforma processual de prisões processuais, né, essa lei anticrime, ela surgiu num momento político conturbado, né? Solta o presidente, o ex-presidente, não solta. E aí a gente vai entrar naquela questão: será que nosso sistema ele não é seletivista? Eu acredito que sim. Até porque se nós formos pegarmos ali crimes econômicos, não representa nem 5% das pessoas presas. Você tem inúmeros mecanismos para que essas pessoas sejam soltas. E prisão nem se fale. Vamos falar, o crime econômico, um crime tributário. A pessoa vai lá, responde o processo, chegar depois de transitado e julgado, na minha opinião, pagado o tributo, extingue a punibilidade. Ou seja, é concedido essas possibilidades. E sempre a lei vem mudando, refis daqui, refis de lá, nova lei daqui, sempre possibilitando alternativas à prisão. Mas, no final das contas, são sempre os mesmos que são presos. Perfeito, verdade. Doutora Silvia Cursino, de Cotia, né? De Cotia, nossa amiga da Comissão de Penal e Processo Penal lá de Cotia, Sim. Que a doutora Maria Gabriela terá uma live com ela muito em breve. Muito bom estar sendo prestigiado pela doutora. Porque mesmo com a presunção de inocência, o acusado deve provar sua inocência. O sistema acusatório brasileiro não é quem acusa quem tem que provar. Obrigada, doutora. Doutora Silvia, é aquela questão, né? Na teoria é muito bonito, né? Na prática, a coisa muda bem, infelizmente. Muitas vezes... Doutor, aqui, vamos responder a pergunta do doutor Cardoso. Doutor Cardoso, grande mestre, desembargador, uma pessoa muito querida, muito amiga minha. Foi meu professor de processo penal em uma das minhas pós-graduações. Ele estava perguntando sobre a videoconferência na audiência de custódia, doutor. Tem como você falar um pouquinho para a gente? É um prazer falar para o doutor Cardoso. Doutora, a pergunta é excelente, tá? Parece que o projeto inicial, né, dessas audiências de custódias, ali havia a expressão da proibição de realização de audiências de custódia por videoconferência. E parece que essa proibição foi vetada, né? Hoje, se nós formos ver ali a hipótese da audiência de custódia, não tem essa proibição da sua realização por videoconferência.
Então, pressupõe-se que é possível. Entretanto, há poucos dias atrás, parece que o STJ já andou decidindo alguma coisa no sentido contrário de ser proibido. Eu acho que depende, né? Eu acho que a gente consegue encaixar essa possibilidade até no artigo 185 lá do Código de Processo Penal, das audiências, até de interrogatório por videoconferência. Se o preso... Doutor, só uma parte aqui, o doutor Luiz Cardoso aí colocou em período de pandemia. Desculpa, em período de pandemia. Tá, legal. A questão da pandemia, pelas recomendações, né, lá do artigo, as recomendações 62 de 2020, né, do CNJ, estão suspensas as audiências de custódia, né? Eu tenho por mim que uma opinião bem particular, tá? Essas questões que foram disciplinadas pelo CNJ, até pelos provimentos do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça, em relação às audiências por videoconferência, eu acredito que, com o máximo de respeito ao Tribunal de Justiça, eu acho que elas são ilegais porque não existe essa previsão legal no Código de Processo Penal. Artigo 185, se não me engano, parágrafo 6º, com remissão ao 2º. Agora, a audiência de custódia tem uma agravante, né? Porque você ali, além de verificar a legalidade da prisão, você vai ver se aquela pessoa, se ela não foi vítima de, por exemplo, de agressões, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não tem, tá? Para ser bem sincero, eu acho que não deveria ter como impedir a realização da audiência de custódia por videoconferência. Por pior que seja, é o menos pior. Não sei se deu para entender. É melhor tentar alguma coisa ali para se verificar se realmente está tudo certo com a pessoa do que um nada. Porque hoje corre o risco da pessoa ser presa, ela não ser apresentada ao juiz, ela passar por uma audiência de instrução criminal virtual sem a presença do juiz, sem ser condenada e não na ausência de um juiz. Eu acho que o tribunal, de alguma maneira, poderia sim realizar essa audiência. Seria um mínimo, né? Eu acredito que não existe possibilidade de estar se impedindo uma audiência dessa. Mas, para fins práticos, sejamos honestos na prática, dificilmente acho que um juiz, por videoconferência, vai conseguir ver se aquela pessoa foi vítima de agressão. Dificilmente aquela pessoa presa, né, num CDP da vida, ao seu entorno com alguns agentes da Secretaria da Administração Penitenciária, vai ter coragem, vai ter voluntariedade de falar dos problemas que ocorreram ali. Mas, por outro lado, é o primeiro contato que ele tem, né, com o juiz. Aí a gente vai ter que começar a ter um problema de legalidade com uma questão prática. Mas eu acho que o CNJ ele poderia ter disciplinado melhor essa questão da audiência de videoconferência. Ele disciplinou bem a questão das audiências virtuais de instrução. O Tribunal de Justiça de São Paulo também ele editou uma série de provimentos, principalmente o 2557, que ele dispensa a concordância do advogado na realização dessas audiências. É uma situação bem sensível essa da audiência de custódia. Bem, doutor, a gente tem mais uma pergunta do doutor Salomão. Obrigado pela participação, doutor. Como combater o crime organizado sem aumentar o poder estatal? É impossível, porque o problema do crime organizado ele acaba envolvendo questões de ordem econômica, né? E é impossível você trabalhar com um direito penal sem maiores, como que eu posso dizer? Você desarmar o Estado de inteligência no combate do crime organizado é um complicador. Mas isso também não autoriza que o Estado acabe agindo de maneira ilegal, fora da lei. Eu acho que o Estado, sim, deve ter mecanismos inteligentes, mecanismos modernos. Você pega a lavagem de dinheiro, né? Você tem uma disciplina gigantesca para
tratar com o crime organizado. Sempre dentro da lei. O que você não pode fazer é adotar medidas extremas para tudo. Uhum. O critério da proporcionalidade é o melhor juízo do magistrado para decidir a esse respeito. Nem tão lá e nem tão cá. A gente não pode ficar trabalhando com coisas mínimas para crime organizado e nem matar uma formiga com tiro de bazuca também, como se ocorre muitas vezes, né? A proporcionalidade é a resposta correta. Perfeito, perfeito. Boa. Doutor, falando em audiência de custódia, agora está previsto que em determinados crimes não se pode mais responder em liberdade. O que você acha? Pois é, né? O legislador ele insiste em repetir receitas antigas que já não deram certo, né? Isso já existiu com os crimes hediondos, lei de drogas, estatuto do desarmamento. Já foi tido que isso não era possível. Agora o legislador ele vai lá e novamente e quer tomar a função do juiz. Ele fala agora que reincidentes não podem ter liberdade provisória. Ele fala que organização criminosa armada ou em milícia não pode ter liberdade provisória e pessoas portando armas de uso restrito não pode ter liberdade provisória. Ou seja, o legislador fazendo a função de juiz. E isso já inúmeras vezes já foi afastado pela jurisprudência. Hoje, Gabi, somente um juiz de direito, por meio de uma decisão fundamentada, pode tirar a liberdade de uma pessoa, provisoriamente. Engraçado que ali nós temos também, opinião minha, uma contradição bem gritante. Qual seria? A lei aqui, fixando a possibilidade, né, a lei aqui fixando a impossibilidade de liberdade provisória para determinados crimes. Mas se você voltar lá no artigo 315, o magistrado está proibido de utilizar a letra fria da lei para decretar uma prisão preventiva numa pessoa. Tem uma coisa meio contraditória. De um lado a lei pode, mas do outro lado não pode utilizar a lei para isso. E aí, então, qual a consequência dessa inobservância? Eu acredito que isso aí muito em breve vai ser declarado inconstitucional. Tomara, né? Oi, Gabriel, você falou alguma coisa? Sim, qual a consequência da inobservância dessas regras, já que a gente está falando de 315 e da... Então, Gabriel, de tudo que foi falado hoje, tem uma questão interessante que agora expressamente está previsto no Código de Processo Penal 564, inciso 5º, que é a nulidade. Nós não tínhamos essa previsão dessas carências de fundamentação ser uma nulidade. Agora está lá. Antes sempre teve aquela discussão, né? Uma decisão não fundamentada ou deficientemente fundamentada. É uma não decisão ou é uma nulidade absoluta? Acabou. Agora é uma nulidade. Só que a minha preocupação é a seguinte: eu nunca vi uma decisão, por exemplo, Tribunal de Justiça, STJ, STF, ir lá e trazer o artigo 564, porque era possível antes. Agora está expresso ali certinho que é nulidade. A minha preocupação é algo que já aconteceu comigo na prática. Eu entrei com pedido de liberdade provisória algum tempo atrás e chegou lá no Luiz Fux. Eu entrei no site aqui do STF e vi lá, concedo a ordem de habeas corpus. Eu já estava soltando fogos, né? Falei, nossa, consegui um habeas corpus no STF. Nossa, liminar. todo feliz, né? E falei, nossa, pô, consegui, pô, vai chegar lá na comarca tal, uma decisão do STF. E passa tempo, e eu vou olhando no site, nada de alvará cumprido. Aí eu ligo lá no centro de detenção provisória, ei, chegou o alvará? Não chegou não, doutor. Aí você vai lá, aí você começa a rastrear, né? Você liga na comarca, né? Na vara de origem. E aí, chegou o alvará lá de Brasília, né? Determinação de alvará. Porque não chega o alvará, chega a decisão, desculpa. Não chegou nada. Aí você começa a caçar o alvará, né? Os seus fogos já começam a ficar meio murchado, né? Eu falei, o que aconteceu aqui? Aí eu liguei
lá no STF e falou, ó, vem cá, tem uma decisão aqui de concessão de habeas corpus e nada de alvará, meu cliente está preso ainda, né? E aí liga daqui, liga de lá, secretaria, gabinete, e vai. Eu cheguei na pessoa. Ah, doutor, eu não posso passar decisão por telefone, mas eu vou falar para o senhor, tá? Ah, tudo bem. Ó, nós demos aqui, tá, o habeas corpus para o doutor, mas o ministro Luiz Fux, ele está determinando que o juiz de primeira instância julgue novamente o pedido devidamente justificado. Mas peraí, se você reconheceu que houve um constrangimento ilegal, você deu a ordem, você tem que pegar e determinar a soltura da pessoa por ausência de fundamentação. Não, ele pegou e determinou que o juiz de primeira instância julgasse novamente de maneira fundamentada. A minha preocupação é que isso possa ser regra. Por quê? Se o juiz de segunda instância, o doutor Cardoso, espero que ele possa dar aqui a opinião dele aqui, né? Se ele se deparar com uma situação dessa de nulidade, pode o desembargador, o ministro, decidir ir ali e impor a soltura com uma medida alternativa à prisão, ou ele agora, por se tratar de uma nulidade ali reconhecida, vai anular aquela decisão e devolver para o juiz de primeira instância julgar novamente. Aí a gente vai entrar no segundo problema. E essa decisão aí vai poder ser justificada nos termos da anterior ou não vai poder agravar o meu pedido que foi feito? Bom, se o doutor Cardoso puder dar uma luz aqui para nós, aqui, eu agradeço. Porque essa é a minha preocupação e meu medo, porque agora está aqui previsto. É causa de nulidade. Vai poder o tribunal agora decidir ali a respeito da revogação ou vai devolver para a primeira instância para o juiz decidir ali devidamente justificado? É um problema. Realmente, excelente. Gabi, tem uma questão aqui que a gente acabou passando, tá? Vieram algumas perguntas que eu acho que é o principal aqui do nosso bate-papo. Em relação à fundamentação dessas prisões. Nós temos agora um filtro bem maior do que antes, né? Não mudou muita coisa, para ser sincero, mas temos uma palavrinha ali que começa a dar um ensejo diferente. Não mudou no sentido que artigo 212 e artigo 213. Os requisitos da prisão continuam sendo fumos comis delicto e periculum libertatis do acusado. Tá? São as fumaças. Tá? Só que esse periculum libertatis agora, ele vem com um colorido maior, ele vem agora agravado. O que seria esse periculum libertatis? Ele seria o perigo real de liberdade da pessoa, perigo concreto. E como eu já tenho falado aqui algumas vezes, esse perigo, além de ser real e concreto, ele tem que ser novo e contemporâneo. É a questão de situação, princípio da contemporaneidade. Tem essa questão. Fora isso, Gabi, nós vamos ali para o 315 e que ali existem ali mais alguns princípios, mais alguns requisitos, né? E o interessante é que o legislador novo agora, ele foi bárbaro. Não é que ele veio aqui impor um modelo de fundamentação. Ele trouxe proibições, né, ao magistrado de se utilizar de determinados expedientes. Estão ali no 315. De uma maneira, eu posso falar assim, que seria o quê? Utilização de expressões vagas, súmulas, expressões indefinidas, aquele tipo de decisão padrão que serve para um monte de gente, que você só troca o nome, né? Tem a questão das súmulas. Por que eu vou aplicar e não vou aplicar naquele caso? Posto isso, doutor, tipos de decisões que eram frequentes, como indefiro o pedido de revogação porque o crime é grave, porque o crime é hediondo, atenta contra a ordem econômica, a ordem pública. Não pode mais. Você vai ter que explicar direitinho por que não cabe aquelas medidas cautelares, por que ela não é adequada, por que ela não é proporcional, por que
ali ele entra nas hipóteses do 312, do 313. E eu vou contar aqui uma história prática interessante. Logo que eu comecei a advogar, eu cotia também, né? Para variar. Fiz uma audiência de instrução, era um crime de tráfico. E, ao final, eu tinha um bom relacionamento com o juiz, né? E no final daquela audiência, eu cheguei, excelência, eu gostaria de reiterar o pedido de liberdade provisória aqui do meu cliente, tendo em vista o encerramento de instrução criminal, não sei o quê. E já era por volta das 5 horas da tarde, aquele horário que o juiz gosta de tomar do lanche dele. Eu não sei se o juiz estava com fome, estava com pressa, ele já queria se livrar daquilo. Ele levantou da mesa dele, saiu andando e falou, doutor, não é cedo ainda. E saiu andando. Eu falei, caramba, né? Pô, ele decidiu de pé, andando, não falou nada. Voltei no outro dia, no fórum, peguei o processo. E estava lá, indefiro por hora. Aí fiquei, cara, e agora, né? Porque essa decisão aqui passou longe do que eu estou falando aqui, né? Não está nem citando lei, não está citando súmula, não está citando nada. Indefiro por hora, ponto. E assim, eu nunca tinha ido despachar pessoalmente. Eu estava recém-ingresso na carreira. E eu nunca tinha ido despachar pessoalmente um habeas corpus. E eu falei, cara, e agora o que eu faço? Pô, o juiz é legal, o juiz conversa comigo, é simpático, mas o meu cliente me paga, né? O que eu faço agora, né? Eu fiquei naquela. Eu falei, bom, a amizade a gente não vai perder, agora o cliente a gente pode perder, né? E começo de carreira você quer fazer tudo. Peguei, fiz o habeas corpus e fui no antigo Tribunal de Alçada Criminal. E fui ali, eu não sei, agora estou na dúvida, acho que era Tribunal de Alçada Criminal, sim. Porque eu estou, acho que tráfico, acho que era de alçada. E fui lá despachar o presidente da seção criminal. E quando você chega no Tribunal de Justiça, que era o 14º andar, 14º, se não me engano, 12º ou 14º, você sai num hall ali de elevadores e tem um tapetão vermelho, assim, né? Para quem é novo, né, e para quem é novo na profissão, você se deparava só aquele tapete vermelho, aquelas portas de madeira gigantescas. Quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, né? Você já fica meio constrangido, você é novo. Aí você chega lá, um funcionário, gostaria de despachar esse habeas corpus aqui para o presidente, né? Eu lembro até hoje, era o juiz de alçada na época que falava, né? Eduardo Pereira, se não me engano. Cheguei, fui anunciado, abriu-se aquela porta gigantesca de madeira, entrei e estava na porta. Boa tarde, doutor. Todo assim, simpático. Por favor, vem aqui, sente aqui. Colocou sentado no sofá do lado, assim. Eu falei, nossa, será que ele está me confundindo com alguém, né? Será que falaram que eu sou alguém que não sou? Aí eu sentei no sofá e naquela época era tudo na mão, né? Papel. Aí o senhor quer água? O senhor quer café? Eu falei, não, nem vou pedir nada disso, porque na hora que ele vê a xícara na minha mão, ele vai pensar que eu tenho Alzheimer, né? Porque eu tava... Alzheimer não, Parkinson. Tipo, tava tremendo ali, né? A primeira vez que eu vou despachar no Tribunal de Justiça com o presidente da seção criminal, eu tava lá tenso, né? Aí falou, o que acontece? Que sentou do meu lado no sofá, falou, doutor, aconteceu isso aqui, assim, assim. Ele pegou a petição, foi para a mesa dele, sentou lá, começou. Doutor, nós não damos liberdade provisória aqui, tá? Nós não temos esse costume. Mas eu vou dar para o senhor nesse caso, porque o juiz de primeira instância foi muito mal. Ele não decidiu aqui, essa decisão aqui não existe. E mandou, deu ali, decidiu, tal. E na hora de ir embora, abriu a porta, me abriu a porta, me deu a mão, me deu os parabéns. Eu fiquei naquela, nossa, mas será que ele sabe quem sou eu? Será que ele tá achando que eu sou sei lá quem, né? Eu saí de lá todo feliz, só que aí, para a minha preocupação, eu esqueci que a instrução criminal não havia sido encerrada. E uma semana depois teve audiência. Aí eu peguei, fui para a audiência e falei, nossa, e agora? Meu cara vai ver lá, eu anulei a decisão dele, eu tenho um bom relacionamento com ele. O que vai acontecer? Eu sei que eu peguei, entrei na sala de audiência, com licença, excelência, boa tarde, sentei na mesa com a cabeça baixa, e ele em silêncio, né? Começou a audiência. Doutor, eu não sei mais como eu faço decisão aqui. Fala, né? Qualquer coisa que eu escrevo está errado. Olha a vergonha que você fez eu passar lá no tribunal. Eu falei, doutor, desculpa, eu não tenho o que fazer. Você não decidiu, eu falei para o senhor, não sei o quê, mas ficou bravo. Bom, enfim.
hoje, esses tipos de decisões Não existe. não passa. Aí a minha preocupação é aquela. O que que o Tribunal de Justiça, o que que o STJ, o STF vai falar? É uma decisão? É uma decisão? Vai mandar de volta? Mas resumindo, Gabi, o filtro é grande. Para se decretar uma prisão provisória, como se foi até os questionamentos dos colegas, o filtro é grande, é muita coisa na frente. A prisão processual ela é a extrema e última ratio, tá? Para Entendi. determinados crimes, ela é quase que obrigatória, e para alguns outros não passa nem perto. Crimes econômicos, crimes contra a ordem tributária, nada. Agora, aqueles Entendi. crimes que a gente estava falando, roubo, tráfico, elas são quase que automáticas, infelizmente. Por isso que nós temos 70% dessas pessoas presas hoje no sistema prisional. Doutor, perfeito. O doutor Luiz Cardoso respondeu. A gente, Oba! aqui, ó. Ele disse que é autêntica reformar impédios indireta, regularizando o que até então era irregular e ilegal. Obrigada, doutor Cardoso. Não foi o que o Fux fez comigo, né? Porque o Fux mandou devolver, o juiz foi lá, decidiu e manteve a pessoa presa. Boa. Mas tá bom. Obrigado, doutor. Vamos lá, vamos ver se eu tenho mais dúvidas com relação, doutor. Acredito que tenhamos. Quais as consequências? A gente já viu as consequências, nós já vimos sobre juiz de garantia, nós já falamos. Tem uma questão, Gabi, tem uma questão de juiz de garantias que é interessante, tá? O prazo, nós falamos que tem 24 horas para ser apresentado. Se não for apresentado, acima de 48, porque somos 24 com mais 24, se não for fundamentado, o juiz terá consequência administrativa, civil e penal. A pergunta que vem é no seguinte sentido: o juiz que de maneira injustificada deixa de realizar uma audiência de custódia responde por abuso de autoridade? Está tendo essa discussão nesse momento. Na minha opinião, para mim, sim. Depende. Não, depende. Só pelo fato de não realizar a audiência de maneira injustificada, na minha opinião, não é crime de abuso de autoridade. Primeiro que tem que ter, obviamente, o dolo de querer prejudicar a pessoa. E 2, você vai ter ali um inciso de não revogar ali a prisão ilegal. Ou seja, somente fazendo uma audiência para sabermos se a prisão é ilegal. Até então, ela não é ilegal. Então, depende. Não é tão simples assim falar que há abuso de autoridade. Eu não concordo, não. Depende. Tem que se provar algumas coisas para se falar com essa certeza. Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso, Gabi. Perfeito. Adorei a live. Gente, alguém tem mais perguntas? Gostei da participação. Gostei dos colegas que estiveram, gostei das perguntas, gostei da colaboração do Dr. Cardoso. Foi um prazer estar novamente conversando com você. Espero que tenha conseguido contribuir com alguma coisa. Tem muita coisa para falar a respeito de prisão processual. Não dá para a gente ir aqui item por item, né? É interessante nós termos alguma ideia aqui do contexto e principalmente ideias de alguns princípios para a gente conseguir ter uma opinião a respeito, se é a favor, a contra, não importa. O que importa é a gente ter uma opinião justificada, né? Sim, é bem casuístico isso, né, doutor? Bem casuístico, mas é mais ponderada a sua colocação aí. Excelente live, doutora. Obrigada, doutora Silvia. Muito obrigada. Doutora... Um abraço, Silvia. Não fica brava comigo não, viu, doutora Silvia? Não pode decretar de ofício não, viu? Dia 2, nós estaremos os 3 juntos, né? Doutora Silvia, e eu e o doutor Henrique. Vamos falar sobre violência doméstica, né? Vamos falar sobre criminologia. Violência doméstica eu vou deixar mais para a doutora, que é bem especialista. Você vai estar participando com perguntas? E dia 26 de junho, em Cotia também, pelo Facebook da OAB Cotia, teremos ali também uma live maravilhosa com a professora Alice Bianchini, falando também de violência doméstica. Excelente. Opa!
Vai ficar gravado, doutor? Porque eu tenho uma live no dia 26. Sim, fica gravado sim no Facebook da OAB Cotia. Quem tiver Ótimo. interesse, estão convidados. Quem não conseguir, pode entrar depois que fica gravado sim. Está tendo bastante Ótimo, audiência e live. live com a Alice Bianchini e a doutora Silvia imperdível. Nossa, meu Deus, que honra. Não posso deixar de ver depois, de jeito nenhum. Pessoal, muito obrigada pela participação, por estarem presentes, por estar prestigiando o doutor. Doutor, muito obrigada. Você deu uma aula, literalmente. Não, Aprendi imagina. muito. Foi Foram só fator de opiniões. soma. Não, foi fator de soma. Excelente. Bora para a próxima live, né? Dia 2. Isso aí. Um beijão, um beijo, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Perfeito. Bruno, doutor, nós temos 8 segundos para terminar essa live aqui.